Olá, boa noite. Olá, boa noite a todos. Boa tarde ou bom dia para você que vai assistir em outro momento. Espero que você goste, que bom que você está aqui. Então, meu nome é Noemi, eu sou professora, eu sou assistente social, eu sou especialista em dependência química, eu sou membro de AA e de Al-Anon há anos. E eu vou falar um pouquinho agora sobre codependência, que é a base da adicção, do vício, né, de qualquer compulsão. Então, a primeira coisa é por que, que a codependência é a base do vício? Por que, que a codependência é a base da adicção, né, da compulsão? Porque isso se forma, né, a codependência, ela se forma na infância. A estrutura da personalidade codependente se forma na infância. Até antes da infância, né, no útero da mãe, isso já, né, as questões familiares complexas já podem estar agindo, já agem, não é podem estar agindo, já agem na formação da criança, na estrutura da criança. Então, por exemplo, eu sou filha, né, de uma família disfuncional, meu pai era alcoólatra, violento. Então, já no ventre da minha mãe, eu já recebi uma carga muito forte de tensão. Né? Eu já nasci uma criança tensa. Né? É dito, é uma história familiar, né, que quando eu nasci, ao invés de nascer aquela criança molinha, chorando, eu enverguei, assim. Eu fiz um arco. Isso é uma característica de uma criança que já nasce muito tensa, né, que já sai da barriga da mãe com o organismo já tensionado. E isso é uma coisa que a gente vai ver adiante, né? É uma das características da criança traumatizada. A criança traumatizada, ela recebe no corpo, a pessoa traumatizada recebe no corpo as suas as suas tensões, o seu trauma. Né? O trauma não é só emocional ou espiritual, o trauma é físico. Né? A pessoa tem, eu tive, né, ainda tenho, muitas limitações físicas em função de trauma infantil, né? De trauma do, da gestação e da infância. Vamos lá, então, vamos começar. O que é codependência? Codependência é uma doença da imaturidade. Imaturidade não é infantilidade, gente. Imaturidade é incapacidade, é impossibilidade. Você come uma fruta madura, mas se ela estiver verde, você não consegue comer, ela não vai ter, enfim, ela não vai ter, dependendo da fruta, você não consegue nem mordê-la, né? Ela não, nem existe enquanto ela está verde, ela nem existe como fruta. Então é a mesma coisa. A pessoa que sofre de uma questão de imaturidade, ela não desenvolveu, ela não sabe, ela não aprendeu determinadas funções humanas normais que as pessoas que não têm problemas vêm a desenvolver. Então, o que, que acontece com essa pessoa? Ela tem algumas limitações. Ela não sabe se amar, é, gostar de si mesma, né? Ela não sabe se cuidar, ela não sabe se proteger, ela não sabe quem é. Isso é uma coisa muito importante, porque o Winnicott, ele fala que a criança precisa sentir continuidade, segurança emocional, acolhimento e previsibilidade para que possa existir espontaneamente. Né? Só para existir, a criança precisa de segurança, né? De um ambiente seguro, eles chamam de ambiente seguro. Então, se o ambiente é invasivo, imprevisível, agressivo, alcoólico, negligente, instável, enfim, se essa criança é abusada através, abuso, não é abuso só sexual, gente, abuso é qualquer negligência com a criança, abuso é indiferença emocional, é não cuidar da criança, abuso é agredir, falar coisas desagradáveis, é a criança lidar com o ambiente em guerra, tudo isso são formas de abuso, né? Então, quando o ambiente não é adequado, a criança organiza um falso self. Está escrito aqui, gente, a criança abandona a sua espontaneidade, que é uma característica infantil absoluta, ser espontânea, e ela desenvolve um falso self.
o self, esse falso self, é uma personalidade de adaptação. A criança, ela desenvolve um comportamento de resposta ao ambiente, e não uma personalidade verdadeira. Né? E essa resposta ao ambiente é aquela criança que é educada, que é inteligente, que é, enfim, madura, uma série de coisas que são necessárias para a sobrevivência dela. Né? Uma criança que tem violência familiar, violência doméstica, né? Pai ou mãe violentos, essa criança não bate de frente com o pai ou com a mãe, porque isso ameaça a sobrevivência dela. Então, ela desenvolve esse falso self, que é um self de proteção. Né? Eu criança, né? Eu não provoco os meus pais, né? Eu sou quieta, eu sou responsável, enfim, eu faço as coisas que são necessárias à minha sobrevivência e à minha existência num ambiente de guerra. Depois a gente vai falar sobre ambiente de guerra. Então, porém, o verdadeiro self, o verdadeiro eu dessa criança, dessa pessoa, permanece desconhecido para ela, né? Ou com um conhecimento muito pequeno, né? Muito parco. Então, a criança, ela não sabe se amar, ela não sabe quem é, ela não sabe se cuidar, ela não sabe se proteger, ela não aprende nenhuma dessas coisas. Isso é a imaturidade emocional. E, por causa disso, ela não sabe se relacionar e ela não sabe se comportar. E essa, por exemplo, se comportar de acordo com a sua idade e circunstâncias. Um exemplo disso é aquela pessoa adicta, né, o dependente químico, o alcoólico, que coloca os filhos e vai dirigir o carro com os filhos dentro, vai dirigir bêbado ou bêbada, né, vai dirigir o carro com seus filhos dentro, alcoolizado. Essa pessoa, ela não está agindo de acordo com a sua idade e circunstâncias. Ela é pai ou mãe, ela não pode fazer uma coisa dessas. Se ela quiser dirigir bêbada, ela já é criminosa. Se ela dirige bêbada com os filhos dentro, né, o crime aumenta exponencialmente. Isso é a pessoa que não sabe se comportar de acordo com as suas circunstâncias, não sabe quem é, não sabe se relacionar, não sabe se proteger, não sabe qual é a fronteira entre ela e o outro. Normalmente, o adicto, né, a pessoa codependente, ela não tem fronteiras, né? Isso é uma das características fundamentais da codependência, gente. A ausência de fronteira. Ou você invade a fronteira do outro, ou você invade e abusa do outro, ou você permite que o outro invada a sua fronteira e abuse de você. Essa é a codependência se estabelece muito nessa invasão de fronteiras, nesse desrespeito a si e ao outro, né? E na incapacidade de se proteger, de se cuidar, de fazer boas escolhas para si. Se você escolhe uma situação em que a sua fronteira é invadida, você não fez uma boa escolha, né? Você não procurou uma coisa boa para si mesma. Então, você não tem capacidade de se proteger, não tem capacidade de se cuidar, você não aprendeu essas coisas. Isso é a estrutura da codependência. A pessoa não sabe. Tá? A pessoa não sabe, e eu posso dar um exemplo pessoal, né? Eu não sabia, o meu mundo interno era um caos absoluto, a minha mente funcionava como um liquidificador. Ela não tinha sido estruturada, né? Eu vivi num ambiente de guerra doméstica, então a minha mente não tinha sido estruturada para um raciocínio lógico normal, eu vivia em estado de alerta, em estado de sobressalto. Isso era não só psicológico, como físico também. Meu organismo era preso de várias maneiras, né? Era tenso de várias maneiras. Um exemplo por exemplo, eu já era adulta, tinha mais de 30 anos, e estava fazendo tratamento numa clínica de pilates. E a fisioterapeuta, que era experiente, olhou para mim e falou: você não respira. Como assim eu não respiro? Porque a pessoa que não respira morreu, né? Pois é, mas o que ela quis dizer é que eu não estava respirando normalmente. A minha respiração era uma respiração curtinha, né? Era uma respiração que não me supria o suficiente de ar, né, de oxigênio, que não permitia que eu expandisse meu corpo
meu pulmão, meu diafragma, para respirar adequadamente como uma pessoa adulta. E ela fez um trabalho de fisioterapia comigo, em que ela tinha que mexer fisicamente em mim. Ela empurrava meu diafragma para baixo, ela me ensinou a respirar, porque eu não sabia, ela me ensinou a respirar. Meu corpo não estava preparado, amadurecido para respirar. A minha respiração era uma respiração de tensão, de guerra, né? De criança que aprendeu a sobreviver e não a se soltar, relaxar, né? E ser uma pessoa saudável. Então, gente, vamos lá. A codependência tem essas características, né? Então, todo dependente químico é um codependente. Nem todo codependente se desenvolve dependência química, mas todo dependente químico, todo alcoólico, todo o viciado em drogas, né? Enfim, todas as pessoas que têm vício, elas têm a codependência como base do vício. Porque para você desenvolver o vício, você precisa da base, né? Da estrutura, que é a estrutura da codependência. E por que a criança por que a criança que vive essas coisas, por que quando ela amadurece, ela se torna adulta, por que ela não é capaz? O exemplo é exatamente esse. Eu não sabia que eu não respirava. Eu achava que eu respirava. Eu não sabia que eu não respirava. A gente cresce com os seus problemas, com as nossas estruturas comprometidas, né? A gente cresce com a nossa imaturidade física, emocional e espiritual. Por isso que o alcoolismo é dito como uma doença física, emocional e espiritual, porque a imaturidade da pessoa é física, é emocional e é espiritual, e a gente vai chegar lá, né? Por exemplo, Freud, vamos começar com Freud, observou que as experiências traumáticas precoces não desaparecem simplesmente porque o tempo passa. Elas permanecem vivas no inconsciente e tendem a retornar através da compulsão à repetição. Compulsão à repetição é uma compulsão de repetir aquela situação traumática, porque o desenvolvimento foi travado ali, naquele momento, naquela situação traumática, naquela situação de abuso, naquela situação de guerra doméstica. Então, o desenvolvimento da criança foi interrompido e ela cresce com o desenvolvimento interrompido e vai repetir aquela circunstância, aquela situação da infância, até poder olhar para isso, né? Até poder tirar isso do subconsciente e colocar no consciente. O sujeito repete porque a experiência traumática permanece viva dentro dele. Freud descreveu mecanismos de defesa desenvolvidos para suportar o sofrimento psíquico, que nem Winnicott, que falou do falso self, que nem Jung fala da sombra. A criança traumatizada, ela desenvolve um falso self, né? Ela desenvolve um comportamento de defesa e todos os sentimentos ruins, a raiva, a falta de autoestima, né? A dor, a mágoa, a vergonha, a raiva, a sensação de inferioridade, carência extrema, ficam encapsuladas no inconsciente, controlando o comportamento da pessoa. Essas emoções encapsuladas no inconsciente, Jung chamou de sombra. E essas sombras dominam o comportamento da pessoa. Por isso, é muito comum ver um dependente químico, né, sendo agressivo, sendo ridículo, enfim, né, agindo de uma série de maneiras que não são normais, não são comuns, né? Porque a sombra da pessoa é que está dominando, principalmente quando a pessoa usa alguma substância, algum anestésico, como o álcool, por exemplo, que nubla o julgamento, né? O álcool, ele impede a pessoa de raciocinar. Inclusive, a pessoa depois não se lembra do que fez, porque o funcionamento cerebral estava alterado. Então, quem é que assume o controle? O subconsciente, o que o Jung chamou de sombra, aquelas emoções que estavam lá dentro, comandando o comportamento da pessoa,
ali naquela circunstância, mas comandam o comportamento da pessoa fora do momento de alcoolismo, fora do momento do porre, né? O comportamento da pessoa ele é comandado pela sombra inconscientemente, ou seja, a pessoa ela vai ter reações de raiva, de explosão, de, enfim, coisas, ele vai agir de acordo com as emoções e não controlar as emoções. São as emoções que controlam ele. E ele age de acordo com a sua sombra. Isso é fácil de ver, né? O dependente químico, ele age de acordo com a sua sombra. Ele malcoma pessoas, ele destrói família, ele destrói trabalho, ele destrói tudo. Porque o que está agindo é a sombra, são aquelas emoções que ficaram trancadas dentro da pessoa durante a infância, né? Então, o intelecto passa a funcionar como proteção contra o colapso emocional. Então, a pessoa parece lúcida, inteligente, né, capaz, mas por dentro é uma pessoa fragmentada, ansiosa e profundamente desconectada de si mesma. Isso Freud também falou, né? A pessoa ela está agindo, repetindo compulsivamente as coisas, porque aquilo, o subconsciente precisa colocar aquilo para fora para ser visto. Por isso, muitas pessoas procuram relações abusivas. Elas viveram relações abusivas na infância e procuram relações abusivas porque é aquilo que a pessoa conhece, ela não conhece outra coisa. Ela só conhece aquilo. Então, ela vai em busca de relações abusivas ou ela torna as suas relações abusivas. Não é só o outro, né? Eu fui procurar um alcoólico para me relacionar, mas acontece que o álcool está dentro de mim, né? A mente nublada, a mente que não está agindo 100%, é a minha, e eu vou encontrar aquilo que eu posso ver, aquilo que eu sou capaz de ver, aquilo que é conhecido para mim, né? A questão do trauma, né? A codependência é caracterizada pelo trauma, e o trauma ele é físico, ele se instala no físico. Vou ler aqui um outro trecho. O trauma não permanece apenas na memória psicológica, ele reorganiza o corpo inteiro. E o autor do termo, né, estresse pós-traumático, que é aquilo que a gente acostumou a associar ao veterano de guerra, né, o soldado que foi à guerra e voltou, encontrou aquela situação de guerra, né, onde ele tinha que sobreviver a todo custo. Quando ele volta, ele ouve, todas aquelas memórias, elas atuam na vida da pessoa. Então, o Bessel van der Kolk, que é o criador do título, né, estresse pós-traumático, ele mapeou que o estresse pós-traumático está principalmente no ambiente cotidiano, muito mais do que nos veteranos de guerra. Ele mapeou isso, gente. Isso é um estudo enorme que existe, né? E ele criou clínicas para tratamento do estresse pós-traumático, elas estão espalhadas pelos Estados Unidos todos, e ele mapeou que o estresse pós-traumático inicia no cotidiano, na infância, na família, na rua, né? O ambiente que cria o estresse pós-traumático é o ambiente cotidiano, não é a guerra. Nós vivemos guerras no nosso cotidiano. Então, eu tive, né, uma infância traumática, eu tive violência doméstica, era uma guerra. Para mim, que era uma criança, aquilo que estava acontecendo fora de mim, meu pai ameaçando matar minha mãe, meu pai batendo na minha mãe, ou batendo na minha irmã, ou batendo em mim, isso é uma situação de guerra, que cria na criança essa situação de estresse pós-traumático. A criança já inicia o seu desenvolvimento tendo que sobreviver a uma situação de guerra, né? Essa criança ela não vai se desenvolver, ela não vai ter capacidade de autoestima, capacidade de se proteger, de se cuidar, de respeitar o outro. Ela não sabe o que é isso, né? O adulto
essa criança, quando cresce, continua não sabendo o que é isso. Pode saber se relacionar com o ambiente racionalmente ou intelectualmente, essa pessoa pode se colocar no ambiente de forma racional e intelectual, né? Mas não é amadurecida, não é uma racionalidade madura, madura no sentido de amadurecida, daquela fruta que está madura e a gente pode comer. A racionalidade da pessoa traumatizada é uma racionalidade de defesa, né? É uma racionalidade super desenvolvida por defesa, por proteção, para você identificar situações de trauma, para você identificar situações ameaçadoras, para você reagir de acordo com a ameaça que aparece na sua frente, mas não uma racionalidade adulta, amadurecida, em função de aprender com a experiência, desenvolver sua capacidade de raciocínio. Esse processo de amadurecimento intelectual, ele é extremamente acelerado na criança codependente, né? Na criança traumatizada, e o desenvolvimento emocional, ele é suprimido, ele é interrompido. Por isso não amadureceu, o emocional da pessoa não amadureceu. Não é que a pessoa seja infantil, ela é incapaz de determinadas coisas, ela precisa aprender essas funções que ela não aprendeu na infância. Por isso é que participar de grupos de grupos de programas de 12 passos é tão necessário e é tão poderoso na recuperação. A pessoa está ali no Alanon, no AA, no NA, no Naranon. O que está acontecendo ali? A pessoa está se vendo através da terapia de grupo, né, quando cada um conta a sua história, a pessoa se identifica, então ela vê aquilo que estava dentro dela, ela vê fora, ela aprende como é que é aquilo, olhando para o que a outra pessoa diz, ouvindo o que a outra pessoa diz, e aí ela identifica aquilo que ela viveu e que ela sente, ela identifica aquilo. E isso vai permitindo que a pessoa saia da situação de congelamento, do trauma, e vá aprendendo, né? E vá interagindo com as outras pessoas, e vá aprendendo coisas que ela não aprendeu quando era criança. Ela aprende a olhar o outro, ela aprende a respeitar limite, ela aprende a ouvir, porque a pessoa, quando vai a uma reunião, ela fala que seja por 10 minutos. Os outros 60 minutos, ela apenas ouve. Então, ela aprende a ouvir, ela aprende a falar, ela aprende a interagir com as pessoas. É um aprendizado que não foi feito na infância, então é uma reeducação tardia. E é um aprendizado necessário para que a criança saia, né, a pessoa saia da situação de imaturidade emocional e possa amadurecer. Então, né, já entendemos a criança, né, traumatizada, entendemos por que a gente repete padrões, Freud falou, você vai repetir até entender, né, até compreender por que você está fazendo aquilo, ou seja, em outras palavras, até você entrar em recuperação, até você buscar ajuda, se tratar, você vai repetir. E você vai repetir porque você tem uma compulsão à repetição. São palavras de Freud, gente. Compulsão à repetição é um termo freudiano, não é um termo da Noemi ou de qualquer programa de 12 passos. Isso é uma definição freudiana. Compulsão à repetição. A pessoa vai repetir sistematicamente a mesma coisa, por mais destrutiva que seja, por mais ofensiva, enfim, por pior que seja a situação. A pessoa vai repetir até modificar, ou, por exemplo, no caso do alcoólatra, né? Pai alcoólatra, filho alcoólatra, neto alcoólatra. Então, a pessoa vai repetir aquilo até ela buscar tratamento, ou até ela morrer, até ela ir para a cadeia, ou até ela ir para uma clínica. Por isso que fala-se, né, no AA, que o destino do alcoólatra que não entra em recuperação são os 3 Cs: cemitério, cadeia e clínica. Porque a pessoa, se ela não fizer algum movimento
para modificar aquela atitude, aquele sofrimento, aquela. Ou se ela não fizer, ou se não fizerem, se não a obrigarem a isso, ela vai fazer, ela vai seguir até, por exemplo, o caso da pessoa que dirige alcoolizada e vai para a cadeia, porque matou alguém, porque causou um acidente, porque, enfim, ela cometeu crime. Ela cometeu crime alcoolizada, ela vai para a cadeia. Se a pessoa não se tratar, a sociedade pode tratá-la, entre aspas, mas o objetivo do subconsciente não é chegar a esse ponto. O objetivo do subconsciente é que a pessoa perceba o seu sofrimento e procure ajuda. Né? O subconsciente, a sombra, ela não está querendo continuar repetindo aquelas dores todas que estão dentro dela. O objetivo da sombra é aparecer de alguma maneira para que a pessoa busque ajuda, busque conhecimento, busque esclarecimento, busque resolver aquele problema, né? E busque acabar com a dor. O veterano de guerra, quando volta, ele volta traumatizado, sofrendo, precisando de ajuda. Né? Se você soltar um veterano de guerra no meio da rua, o barulho, o estresse do trânsito, enfim, aquela situação de confusão da rua vai fazer mal a essa pessoa, ela precisa de ajuda. Então, para nós, adultos codependentes, né, traumatizados, a situação é exatamente a mesma. A gente pode usar droga, beber, fumar maconha, etc., para aliviar a dor, mas a dor continua lá e a dor continua precisando ser vista e resolvida na medida do possível. Né? E por isso a recuperação é tão importante, tão necessária e salva vidas. E a última coisa que eu queria dizer é a importância da espiritualidade. A gente fala pouco de espiritualidade no Brasil porque não é da nossa cultura, né? A nossa cultura, nós não aprendemos a valorizar a espiritualidade, enfim, a bondade, etc. Mas acontece que a espiritualidade, ela não é a religiosidade. A espiritualidade é você ver a vida como ela é. Isso é a melhor das definições que eu já vi. Né? Espiritualidade é você ver a vida como ela é, no sentido de todas as coisas veneráveis, né? Todas as belezas, tudo que é importante na vida, a fragilidade da criança, né? A beleza da vida, da natureza, dos animais, essas coisas todas que fazem parte da vida e que todas têm valor. Né? Elas não são secundárias, elas são valores primários. A espiritualidade é o que vê, é aquilo que vê os valores primários, a necessidade de cuidado, necessidade de proteção, e isso são valores espirituais. Saber cuidar de uma criança, né? Saber cuidar de um animal, respeitar a vida como ela é, ver a vida como ela é uma atitude espiritual. Isso significa saber admirar aquilo que é bom, entender que existe o belo, o bom, saber que isso é real, é parte da vida. A pessoa dependente químico, né, a pessoa que está em estresse pós-traumático, ela está dominada pela sombra, né, ela não vê essas coisas. A espiritualidade do alcoólico, ela infelizmente, a espiritualidade do alcoólico em grau desenvolvido é zero. A pessoa ela é mentirosa, ela é autodestrutiva, ela destrói as pessoas, né? Ela magoa as pessoas e não, enfim, não é irresponsável. É uma série de atitudes negativas porque a pessoa está dominada pela sombra. E a sombra são esses sentimentos negativos todos. E a espiritualidade, por isso que se fala, né, que a doença o alcoolismo é uma doença física, emocional e espiritual. A pessoa se afasta dessa espiritualidade que existe na vida. A vida tem uma espiritualidade inerente a ela mesma. Né? Não preciso estudar no Tibete.
Isso aí é uma espiritualidade avançada, mas a vida tem uma espiritualidade inerente a si mesma. É parte da existência isso. Então, gente, encerrando aqui o nosso, o nosso estudo de hoje, né, a nossa live de hoje, a espiritualidade ela é absolutamente fundamental para a recuperação, para sair da codependência. A espiritualidade é fundamental. Precisa, são necessárias atitudes físicas, movimentos físicos, exercícios, etc. É necessário o amadurecimento emocional e é necessário o amadurecimento espiritual, né? O poder superior. Né? O segundo passo é aquele que diz que vinha reconhecer que um poder superior a mim mesmo poderia me devolver a sanidade. Esse poder superior não é só Deus, como cada um concebe. Às vezes o poder superior é um grupo, né? É aquele que tem um conhecimento, um poder a mais do que a pessoa. Então, a espiritualidade é, de todas as coisas, talvez a mais importante, tá, gente? E a espiritualidade é o que permite a pessoa se recuperar de verdade. Então, fico aqui, encerro aqui a minha live, deixando essa mensagem para vocês. A quem quiser, né, quem se interessar, tem o meu, na bio do meu Instagram, Recuperação do Alcoolismo, tem o link para minha página no Google, que tem um e-book sobre codependência disponível grátis, você baixa e você vai conhecer sobre codependência já as primeiras informações ali naquele e-book. Primeiras informações não, tem um apanhado bem legal lá nesse e-book. Tá? Então, recuperação do alcoolismo, o link na bio do meu Instagram, @recuperação do alcoolismo. Tá? E para você que está aqui até agora, muito obrigada, agradeço muito, espero que tenha sido importante para você. Até semana que vem na próxima live, tá bom? Grande beijo, grande abraço e até lá.